Garré acaba sobrando essa bola para ele. Eu fiquei louco porque eu achei que ele tinha que chutar, mas na verdade ele tá lá dentro do campo por isso, porque ele é mais inteligente do que eu. Ele cruza, o Felipe Coutinho participando de mais um gol na temporada, inclusive. Quero fazer um destaque aqui à parte. Felipe Coutinho está jogando futebol. Aquilo que aconteceu no ano passado ficou para trás. O jogador de 2025 é o jogador que o torcedor do Vasco esperava. Está jogando muita bola e está sendo um jogador decisivo para o Gigante da Colina em 2025, só não mais decisivo do que Verratti, que nesse momento aí, no oportunismo, conseguiu fazer o seu 45º gol com a camisa do Vasco, colocou o Vasco na frente. Logo depois do gol do Verratti, o Vasco empilhou 2, mais 3, até chegar ao segundo gol, nesse momento, com uma tabela ali do Lucas Piton com o próprio Nuno Moreira, e o Nuno Moreira, que foi uma baita contratação também, jogador muito interessante para o Vasco da Gama, cruzamento na área, aí não tem jeito, né? Verratti de cabeça consegue fazer o gol. Falta? Não achei que foi falta. Sabe por quê, Fernanda? Teve o jogo contra o Lanús, que falaram que foi falta no Lemos, que empurraram Lemos e tudo mais, e etc. E eu falei aqui, pra mim, isso não foi falta. Inclusive, citei o exemplo do Verratti, falei, o Verratti faz isso o jogo inteiro, porque é uma disputa de bola. E pra ser muito honesto, se eu fosse torcedor do Sport, eu ia estar chateado com o zagueiro do Sport, que preferiu abrir os braços, não disputar a bola e esperar uma carga do Verratti não disputar a bola. Pra mim, não foi absolutamente nada. Aquilo ali é lance de jogo, lance de bola aérea, e ele ficou talvez com medo do Verratti, e o Verratti foi lá e fez o gol. Você não teria medo do Verratti, não? Teria, na bola aérea? Tem que achar alguém melhor do que ele no mundo. Tá difícil ultimamente. Eu também teria. E aí, no segundo tempo, o Vasco volta muito mal para a segunda etapa. Eu acho que conseguiu fazer o 2-1 já no início, com uma bola do Barleta que ele bate na trave. Foi a grande chance do Sport. No final do primeiro tempo também teve uma chance que o Léo Jardim pegou. E aí depois o Vasco, infelizmente, faz o gol contra. O Hugo Moura, que estava fazendo uma baita partida, acaba desviando essa bola no primeiro pau. E aí traz o Sport de volta para a partida. Mas se a gente está reclamando aqui, está criticando aqui tanto o técnico, eu tenho que dar moral pro Fábio Carille, porque quando ele errou contra o Melgar, a gente massacrou ele aqui. E dessa vez, ele foi o cara das substituições para a partida. Por quê? Ele coloca o Adson na partida e ele coloca o Jair também. O Tietchan não conseguiu repetir o bom jogo que ele fez contra o Melgar e o Garré estava cansado. Quando o Adson entra, ele dá outra cara ao time do Vasco. Ele retoma um pouco do controle da partida, dá uma finalização e depois, um pouco mais para frente, ele coloca o Payet e coloca o Ryan. Muda a formação, coloca o Ryan de ponta esquerda, o Verratti pede para sair, entra o Alex Teixeira e o Payet entra. E o Payet entra muito bem, porque ele até perde uma chance, que ele tem essa mania de não chutar no gol. Logo depois ele consegue fazer aquele passe. A galera que tá achando que foi um chutão, aquilo não foi um chutão. Ele dominou no peito, deu o passe pro Ryan de costas. E o Ryan vai muito bem ali na ponta esquerda, coisa que nem é a posição dele, mas consegue disparar e fazer o 3-1 pro Vasco. Então, foi um jogo de controle? Não. Foi um jogo extremamente vistoso, o Vasco jogou demais? Não. É que você olha o placar, né, e acha que não quem foi não isso, viu, né? Mas o Vasco competiu, Fernanda. Sim. Competiu, venceu em casa. Ah, o Vasco depende do Verratti. Que beleza, porque o Botafogo depende do Igor Jesus, Sim, o Flamengo depende do Arrascaeta, o Palmeiras depende do Paulinho, do Estevão, e todos os times dentro do Campeonato Brasileiro dependem dos seus jogadores. E ainda bem que o Vasco depende de um cara que está aí fazendo, empilhando gols desde que chegou no futebol brasileiro. A gente viu o que aconteceu com o Fluminense quando o Cano não estava bem na última temporada. Tá tudo bem. Ainda mais com esses noves à moda antiga, né, que a gente tanto gosta aqui, que a gente tanto elogia, o time realmente depende deles. E tá tudo bem, não tem problema. Normal. E aí o Fluminense foi campeão de sua Libertadores, jogando uma bola linda em 2023 e com um Cano avassalador. Esse tipo de camisa 9, ele é dependente, você fica dependente. E qual é o problema? Nenhum. Se o Verratti é do Vasco, tem que ser o Vasco que depende do Verratti mesmo. Quando faz o gol contra, e aí baixa a energia até das pessoas que estavam torcendo pro Vasco perto de mim, né? Eu falei, de novo, né? Vai acontecer o quê? O Vasco vai começar a puxar o freio de mão, fica com aquela cara de assustado, a irregularidade, né? Inconstância dentro de um jogo. E aí eu acho que o Carille mostrou. Eu aprendi com o que eu mexi e não deu certo. Eu entendi que o Vasco é o time da virada, que o Vasco é o time que busca até o fim, não é um time que você vai ganhar de 1-0 e ficar fechadinho e a torcida vai gostar. É personalidade, isso é cultura. E eu acho que ele está entendendo o que é ser treinador do Vasco da Gama, e isso vai ser aos pouquinhos. Agora, olha só, o Vene Casagrande, o Verratti entrou no top 20 dos estrangeiros com mais gols no Brasileirão. Ele se igualou ao Meu Louco Abreu e ao Tevez com 25 gols na competição, e vai passar porque os dois já pararam de jogar e o Verratti está aí voando. E eu queria saber de você, Vene, por que você acha que ele tá tão avassalador? Que me parece também que os números pessoais dele são os melhores. Até quando ele jogava na Argentina, ele tá com a média de gol, era 7 ponto alguma coisinha, tá um pouquinho, era 0,7 alguma coisinha por gol por jogo, e ele aumentou esse lastro aí desde que ele jogava na Argentina. É a melhor fase da carreira do Verratti na vida dele mesmo.
Por que você acha que ele tá tão avassalador assim, Vene Casagrande, no auge dos seus 36 anos? 37 anos, Verrete. A gente estava falando aqui que o time depende desses jogadores que têm esse perfil camisa 9. Só que eles também dependem do time. O time precisa desempenhar para eles conseguirem fazer a bola chegar na rede. E o Verrete, ele já conseguia fazer isso, só que agora tem um grande diferencial, ele tem melhores jogadores ao lado dele. Ele tem um Nuno Moreira, que chegou muito bem abaixo da gama, ele tem um Garré, que chegou muito bem, ele tem um Adson, que entra no segundo tempo, muito bem, como o Pedrosa mencionou. Ele tem voando, o Coutinho. Hein? O Coutinho está evoluindo, por quê? Porque também tem a ajuda desses jogadores. Então, acho que isso justifica bastante. E você falou sobre o treinador do Vasco da Gama, a gente precisa mencionar que ele é um treinador extremamente experiente, gente. Ele é vencedor, querendo ou não, ele já ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, querendo ou não, ele ajudou o Santos a voltar para a Série A. Então, é um cara que entende de futebol. Óbvio, começou mal, acho até que no discurso dele de entrevista coletiva ele estava indo mal, só que eu vi a entrevista coletiva depois desse jogo aí, acho que ele percebeu que ele estava indo no caminho errado e agora ele já está indo no caminho certo, elogiando a torcida do Vasco da Gama. Então, é um treinador que precisa ter a moral também do torcedor para poder, enfim, ter a confiança, porque não adianta o torcedor só ficar criticando, vai chegar uma hora que o treinador também, ele pode, entre aspas, cansar. Eu acho que o treinador do Vasco da Gama, ele merece essa oportunidade, esse voto de confiança do torcedor vascaíno. E mais uma vez o grupo sai para comemorar junto com ele, Vene. A gente sabe que dentro do futebol, se o jogador não está fechado com o treinador, nada dá certo. E o grupo do Vasco, independentemente da sua opinião sobre o Carille ou não, está fechado com o Carille. Então, acho que tem que acreditar nesses jogadores porque são eles que entram em campo. E o Pedrosa trouxe aqui na semana passada. Ele pode, talvez, não ser agora a melhor opção para o Vasco, mas agora é. Porque você vai no mercado buscar, você já não tem tanta opção. E aí você começa um novo trabalho, se adapta, é outra preparação. O Caixinha que o Vasco da Gama tentou foi demitido hoje do Santos. Sim. Foi. Ou seja, não quer dizer que quando você escolhe um treinador, ele vai dar certo. Pois é. E o Caixinha, eu adoro o Caixinha. Chegou a minha hora. A tua hora? Ai, não queria. Você não gosta da Xuxa? Eu gosto, por quê? Talvez não da Sasha. Toma! E aí, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras da galera do SBT, analisando um pouquinho dessa partida Vasco da Gama e Sport pelo Campeonato Brasileiro. Mas agora é a hora de virar a chave, né? Literalmente. O Vasco vai enfrentar a equipe do Ceará na Arena Castelão e o jogo vai ser bem complicado. Eu vou dizer que é complicado por quê? Porque o Ceará tem os mesmos 5 gols marcados na competição que a equipe do Vasco. O Ceará também está figurando na parte de cima da tabela. É uma equipe que dentro de casa é muito complicado de vencer, né? É uma equipe que é bem compactada. Tem ali o Léo Condé, que é um baita técnico, e o Vasco vai viajar para a Arena Castelão. Inclusive, o embarque foi realizado agora. Meu parceiro Jantas Santos, do BTB Esportes, estava presente lá no aeroporto do Galeão. E o Vasco vai enfrentar a equipe do Ceará, como eu falei com vocês, jogo difícil, jogo que vai ser realizado pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vale lembrar que o Vasco também já divulgou a lista dos relacionados. Já temos a lista de relacionados, vou colocar para vocês na tela nesse momento. Vamos ver quem são os relacionados da equipe do Vasco da Gama. Tá na tela? Vamos falar para vocês nesse momento. O Vasco está relacionado com os seguintes atletas: Adson Alex Teixeira, Daniel Fusato, Benjamin Garré, Hugo Moura, Jair, Jean Davi retornando para a lista dos relacionados. João Vitor, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Matheus Carvalho, o Cocão, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, o Paulinho, lateral direito da base, Paier, Rayan, Souza, Verrete e Vitor Luiz. Portanto, esses são os relacionados da equipe do Vasco da Gama. E aí você conseguiu acompanhar nesse momento. E lembrando que o Vasco divulgou também a nota sobre o Maurício Lemos. O atleta foi diagnosticado com uma fratura na 12ª costela direita após o choque na partida com o Puerto Cabello e está no intensivo, digamos assim,
para que possa retornar o mais rápido possível. Ele ficou de fora já da última partida Vasco e Sport e agora também ficará de fora de Vasco e Ceará. O Oliveira tem a notícia que ele apresentou dores musculares na coxa esquerda e está sendo preservado novamente, assim como o Maurício Lemos. O Oliveira também ficou de fora do confronto com a equipe do Sport. E segundo informações do Venê, é que Coutinho, Tietê e Pumita vão desfalcar o Vasco da Gama na partida de amanhã, terça-feira, frente à equipe do Ceará. Pumita e Tietê são por questões pessoais, já o Coutinho é por controle de carga para que ele possa não ser, digamos assim, esgarçado, não possa ser muita carga em cima do Coutinho e acabe por machucar novamente. Então o Coutinho está fora para ser também preservado. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, falta muito pouco para alcançar 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!